Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Não, vocês não estão enxergando errado. Fernando, como tu está perto hoje? Eu não estou no meu local original, estamos fazendo aqui do Rio de Janeiro, então houve aí um contratempo. Mas o que importa não é a minha presença aqui, mas os assuntos que nós vamos conversar hoje. Vocês devem todos estarem apreensivos, o mundo inteiro está apreensivo em função da vitória, uma vitória mais do que acachapante, uma vitória impressionante de Donald Trump. Se nós formos olhar especificamente para os votos, não foi assim tão grande, até onde eu tinha visto era 50-48, com os outros 2% de votos estando aí na mão dos candidatos que lá existem, como a Jill Stein e algumas outras. Então, não teria sido no voto popular uma vantagem tão grande. Mas como o sistema americano de eleição tem essas idiosincrasias, tem essas coisas estranhas, né, de trabalhar pela perspectiva dos estados, Donald Trump já passou dos 300 votos no colégio eleitoral para ser eleito presidente, enquanto que a Kamala Harris, se não me engano, não tinha atingido 230 ainda. Quem atinge 270 se elege. Então, basicamente, se você juntar isso com o fato de que os republicanos venceram a maioria no Congresso, na Câmara Baixa e no Senado, e que já tem uma força impressionante na Suprema Corte em função daquilo que foram as indicações do Donald Trump no primeiro mandato, e se você também leva em conta que os republicanos ganharam um maior número de governadores, foi sim uma vitória acachapante. Donald Trump conseguiu transformar aquela, vamos dizer assim, aquele experimento que os democratas estavam fazendo, né, de apresentar Joe Biden, depois tirar o Joe Biden, reorganizar isso de uma outra maneira, ele conseguiu transformar isso numa fortaleza eleitoral em benefício dos republicanos. E está todo mundo muito preocupado, né? Vocês devem ter ouvido aí uma série de análises sobre a política externa, o que se espera de Trump, o que se espera nos próximos 4 anos. Temos muitos amigos norte-americanos preocupados e pelo mundo inteiro da mesma forma. A Europa, de alguma maneira, já está nesse processo. A Inglaterra começa a se preocupar muito com o que Trump vai fazer da guerra da Ucrânia, por exemplo, como ele vai tratar a Rússia. E essas questões não são menores, elas estão sendo tratadas por aí e certamente você já viu bons analistas a respeito disso. O nosso papo hoje é um pouco diferente. O nosso papo hoje é com uma figura que inclusive já é conhecida aqui do 247, é conhecido da gente brasileira, é um historiador e com especialidade exatamente em Brasil, então nós chamamos isso de brasilianista. Eu não sei se ele ainda se chama assim, vou até perguntar para ele, mas os brasilianistas são os estrangeiros que estudam o Brasil e que nos trazem aportes imprescindíveis, né, porque não sendo brasileiro, algumas coisas chocam a eles, importam a eles mais do que para nós. Então, nós temos na história do Brasil vários brasilianistas que contribuíram de forma muito intensa para a nossa historiografia e para entender os problemas brasileiros. E hoje eu converso com o meu querido amigo e obviamente, uma figura... Deixa eu só adicionar aqui, porque como eu não estou no meu lugar, uma figura muito querida de todos nós, já parceiro aqui do 247, o professor Brian Pitts, que também é historiador, e hoje está como diretor do Instituto de Pesquisas em América Latina da Universidade da Califórnia. É isso, Brian? Seja bem-vindo, uma boa noite. Oi? Universidade de Califórnia, Los Angeles, UCLA. Califórnia, Los Angeles. E o Brian, primeiro, agradecer demais a tua presença aqui, Brian, e te dizer o seguinte, eu queria hoje entender a tua visão sobre essa enorme discussão que está gerando, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, porque aqui nós tivemos também as nossas eleições municipais, né? E nós temos que, a esquerda tem que explicar o que aconteceu. Né? O que aconteceu aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos. Embora os democratas não sejam necessariamente uma esquerda nos Estados Unidos, né? Mas é o que os Estados Unidos têm de mais progressista nesse momento como grupo político constituído. Né? Se vocês ouvirem uma gritaria muito funda, é porque eu estou no Rio de Janeiro e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil nesse momento. Então, assim, a cidade está virada, né, do avesso nesse processo. Então, se houver uma gritaria, me perdoe. Mas no Brasil, e eu também tenho ouvido essas análises para os Estados Unidos, há uma discussão muito séria, Brian,
sobre o tal da disputa entre o setor identitário e o setor de política de esquerda mais ligado aos argumentos com relação à exploração capitalista. Então, no Brasil se construiu isso, né? Dizendo, olha, se a nossa esquerda caminhar necessariamente para um lado, nós vamos perder apoio. Para esse lado identitário, nós vamos perder muito apoio. Se a nossa esquerda caminhar para outro lado, não perderemos apoio. Então, a briga é muito grande nessa situação. Eu queria começar a nossa conversa. Antes, eu vou saudar aqui algumas pessoas que se tornaram membros, mas queria começar a nossa conversa sobre isso. Saudar aqui o Henrique Contas. Obrigado, Henrique, se tornando membro. E a Josélia Santos também se tornando membro conosco aqui. Agradecer demais. Jaqueline Assis, é importante que vocês auxiliem e participem da construção dessas mídias alternativas, o Evandro Krissoff também, e aos poucos a gente vai trazendo outras pessoas aqui ao longo da live, mas eu queria começar te perguntando exatamente isso. Aqui no Brasil esse é um argumento muito claro, né? O grupo que defende essas questões de gênero e raça como primordiais declara que a esquerda não adere a essas questões de forma sincera, né? Tanto que aqui no Brasil se criou o termo esquerdomacho, que é aquele cara de esquerda que segue sendo machista, né? Então, há essa denúncia. Por outro lado, uma esquerda mais tradicional, vamos dizer assim, denuncia que nós estamos deixando as questões de discussão sobre a exploração, sobre o modo capitalista, sobre esse processo todo, em benefício de uma outra agenda que não é agregadora. E eu vi isso para o Brasil e vi isso agora para a explicação da derrota de Kamala Harris. E eu, gente, estava ouvindo o Brian antes aqui, e o Brian tem alguns argumentos que são realmente impressionantes. Eu queria te ouvir, Brian. Qual é a tua posição a respeito de tudo isso? Então, em primeiro lugar, Fernando, obrigado pelo convite. O interessante sobre ser um desses chamados brasilianistas, né, que toda a minha pesquisa, meu conhecimento político é sobre o Brasil, na verdade. Mas o Brasil não precisa de mim para falar sobre o Brasil, né? Porque tem muita gente no Brasil que já sabe falar da eleição brasileira, por exemplo, né? Vocês não precisam de mim para isso. O que eu acabo fazendo muitas vezes como brasilianista é servir como tradutor entre os dois países, né? Traduzir a cultura norte-americana para os brasileiros e também traduzir a cultura brasileira para os norte-americanos, já que eu conheço de uma certa maneira ambas as culturas. Então, apesar de ser especialista na história do Brasil, venho aqui falar sobre a política do meu próprio país, na qual eu não sou especialista, né? Mas eu sou... Não, mas para aí, deixa eu dizer uma coisa, Brian. Eu também vou te ouvir sobre o Brasil, tá? Também quero te ouvir sobre essas eleições de 2024. Isso, então fica tranquilo que eu quero muito te ouvir sobre isso. Mas sobre essa questão identitária, né, eu acho que temos que, quando tem esses debates no Brasil, entre uma esquerda mais identitária, uma esquerda mais ligada a questões de classe social, isso pode acontecer justamente porque no Brasil vocês já conseguiram, de uma certa maneira, uma fusão entre essas duas correntes de esquerda. Porque isso aconteceu justamente na fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Que juntou os marxistas mais velhos, né? Que se interessavam bastante em questões de classe, com os movimentos que, na época, em 79, 80, eram novos movimentos sociais, né? O movimento das mulheres, o movimento LGBT, o movimento negro. Então, desde o começo do PT no Brasil, a esquerda está tentando, não sempre com sucesso, né, mas tentando juntar essas duas correntes de esquerda. Enquanto isso, nos Estados Unidos, no Partido Democrata, eu acho que o argumento existe que, ao longo dos últimos 30 anos, o Partido Democrata esqueceu da questão de classe social, né? Porque o que tem de marxismo no Partido Democrata? O Partido Democrata é um partido liberal, que a coisa mais parecida no Brasil com o Partido Democrata seria o PSDB, né? Do jeito que era antes, né? Hoje está mais à direita, né? Entre os novos partidos no Brasil, o Partido Novo, né? O Partido Liberal. Mas, então, o Partido Democrata nunca foi um partido... Bom, nos últimos 30 anos, não chegou a ser um partido de esquerda e, justamente, não tem levantado muito, discursivamente, às vezes, algumas questões de classe, mas, de modo geral, e essa crítica já foi feita depois da eleição, que o Partido Democrata passa tanto tempo tentando
agradar, né, as correntes identitárias, né, que estão dentro do partido, o movimento negro, o movimento LGBT e tal, né, que eles acabam nem levantando questões de classe. E foi o próprio Bernie Sanders, né, que acho que todo mundo conhece, né, que se candidatou a presidente em 2016 e 2020, mas não conseguiu a indicação do partido. E ele disse justamente, depois dessa eleição agora, na quarta-feira, ele falou: não deveria ser uma grande surpresa que um partido democrata que abandonou a classe trabalhadora agora descobriria que a classe trabalhadora os abandonou. Primeiro foi a classe trabalhadora branca e agora é a classe trabalhadora negra e latina também. Enquanto a liderança do Partido Democrata defende a situação, o status quo, né, o povo americano está bravo e quer mudança. Eles têm razão, né? Então, desde este ponto de vista, o Partido Democrata foi tão cooptada, né, por uma elite tecnocrata, tão cooptada pelas forças neoliberais, que eles não têm mais nenhuma defesa. Discursivamente, uma vez cada 4 anos, mas não tem nada em termos de uma política que pode representar qualquer coisa interessante. A classe trabalhadora americana, que está vivendo, como a gente diz, paycheck to paycheck, né, de um salário para outro, não tem nada de poupança, está trabalhando 2 empregos, 3 empregos, talvez não tenha seguro-saúde, né? E essa pessoa, o Partido Democrata não está oferecendo nada. E o Trump oferece, né? Bom, discursivamente, né? Então, enquanto a esquerda, os democratas tentam evitar a questão de classe, né? Acho que essa é a diferença. No Brasil pode ter esse debate justamente porque a esquerda no Brasil junta essas duas correntes. Enquanto aqui o Partido Democrata não é o PT, né? Nunca chegou a juntar questões identitárias e questões de uma esquerda tradicional da mesma maneira. Então, acho que os termos do debate aqui são diferentes, de uma certa maneira. Brian, eu tava conversando com alguns dos nossos amigos por aí, como Aaron e outras pessoas, e eles me diziam assim: o problema é que os democratas querem pintar que o mundo está bem, está tudo certo, está tudo tranquilo, e o único problema são os republicanos. Enquanto os republicanos dizem que o mundo está completamente destruído, tudo arrasado, e que a única forma de resolver é Donald Trump. E nessa briga desses dois discursos, as pessoas nos Estados Unidos se deram conta que não, o mundo não está bem. E o discurso mais próximo da realidade, por incrível que possa parecer, foi o discurso do Donald Trump. Algo muito parecido aconteceu aqui nas eleições municipais, Brian, e até eu quero te ouvir um pouquinho disso, se você chegou a olhar essas eleições por aqui, porque nós tivemos a figura do Pablo Marçal, que, por incrível que pareça, foi a única figura na eleição para a Prefeitura de São Paulo que tocou na questão de emprego. É impressionante, eu fui reanalisar depois, ao longo do tempo, as falas do Boulos, da Tabata Amaral, do próprio Datena, que foram os candidatos aqui, e eles simplesmente passaram por cima da questão do emprego, enquanto que o Marçal, ainda que tresloucadamente, usou esse discurso. Me parece que a tua resposta, a tua explicação para isso que aconteceu aí nos Estados Unidos passa um pouco por isso. Né? Uma esquerda que esquece de tocar nessas questões. Eu estou errado ou é mais ou menos isso? Não, acho que você tem plena razão. Pelo menos, com certeza nos Estados Unidos, né? De uma certa maneira no Brasil também. Porque eu lembro, por exemplo, tive uma conversa antes da eleição com minha mãe, né? Que é republicana, contra o aborto. Ela disse não gostar do Trump, mas ela nunca disse nada contra ele, não para de defendê-lo. E ela me disse: olha, os democratas não ligam para uma pessoa normal, né? Aí eu falei, eu concordo, né? Não ligam, né? Mas aí os republicanos ligam. Os republicanos também não ligam, né? Ao meu ver. Mas ela, pelo menos, ficou com essa impressão, né? Que os democratas estão tão preocupados com questões tão longe da vida dela, né? Como, por exemplo, se uma mulher trans pode participar de esportes, né? Ao lado de mulheres cisgêneros, né? E para ela essas coisas são muito longe da relevância da vida dela cotidiana, né? O que está relevante para ela é o fato que agora que custa 2 vezes mais comprar coisas no mercado do que custava antes da pandemia, né? Para ela tudo isso aconteceu enquanto o Biden era presidente e Biden não fez nada contra isso. Ela não está errada também, né? Então, desta maneira, né? Para ela, quando os democratas
não estão oferecendo nada em termos das preocupações cotidianas dela. E eu acho que tem muita gente que pensa dessa maneira. E te perguntando sobre essas preocupações cotidianas, né? Aqui no Brasil, as nossas agendas políticas foram todas manipuladas, modificadas do que eram, por exemplo, nos anos 90. Vamos lembrar ali, e você sabe disso tão bem quanto eu, nos anos 90 nós tínhamos um problema sério, que era o problema da inflação que vinha da crise inflacionária, e logo em seguida esse problema transita nos anos 2000 para o problema do emprego, né? Inclusive o Márcio Postman, que hoje é diretor do IBGE, ele sempre apontava isso. Nós resolvemos o problema da inflação, mas o governo Fernando Henrique Cardoso criou um enorme índice de desemprego. O governo Lula veio e resolveu essa questão do desemprego, tanto que é a marca dos governos Lula. Ou seja, havia uma conexão entre os discursos que emanavam da sociedade, como importantes politicamente, e as posições dos governos. Só que nos últimos anos, nós fomos discutir mamadeira de piroca, nós fomos discutir vacina, nós fomos discutir, né? Que são coisas, vamos dizer assim, descoladas de alguma parte sensível da nossa sociedade. E a gente hoje aqui no Brasil está tentando dizer que esse descolamento se dá pelo processo de desinformação que essas questões de novas tecnologias da informação trouxeram. Esse diagnóstico, eu ia te perguntar, esse diagnóstico para o Brasil, você acha válido? E, em segundo lugar, isso pode ser replicado para os Estados Unidos? Ou seja, ou há um distanciamento muito grande entre o que a classe política está percebendo como necessidades e respondendo politicamente a elas, e o que a base da sociedade efetivamente entende a respeito disso? Pois é, por exemplo, porque pensando novamente na conversa que tive com minha mãe, né? Ela esquece que justamente ela fica, tipo, esse discurso sobre banheiro de pessoas trans e tal, esse discurso não foi levantado pelo Partido Democrata, né? Foi levantado justamente pela extrema-direita como uma maneira de criar um pânico moral, né? Então, na verdade, tipo, e sim, os democratas, sim, continuam defendendo questões identitárias, além, né, de muito mais que questões de economia, né, de classe social, mas os republicanos ficam usando, né, essas bandeiras como uma maneira de mobilizar sua base eleitoral, mas, na verdade, tipo, são os republicanos justamente que estão criando questões alheias, né, justamente para que eles não tenham que falar também sobre a crescente desigualdade, porque não vamos esquecer, né, que as políticas do Trump, por tudo que ele diz que ele é contra a elite e tal, todas as políticas dele em termos de impostos, em termos de tirar toda a regulamentação ambiental, tudo isso favorece a elite até muito mais que qualquer política dos democratas, né? Então, é impressionante a maneira que a direita aqui conseguiu manipular, né, a discussão política para acabar dando vantagem a uma política que vai ser muito pior que qualquer coisa que os democratas já fizeram. Então, essa é a coisa que... Sim, não, foram ambos os lados, né? Tanto os democratas como os republicanos, tanto a esquerda como a direita, que fugiram das preocupações cotidianas do povo. Os republicanos, a direita brasileira, se dizem interessados nessas questões, mas, na verdade, não são, né? Então, acho que você tem razão, né? Os termos da discussão política em ambos os países, né, fugiram das questões cotidianas dos eleitores. Eu diria até muito mais aqui do que no Brasil. Esse argumento que você usou aqui no início, eu queria realmente recuperar aqui. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo, né, o que fez ganhar ou perder a eleição nos Estados Unidos do Trump, e a gente pode pensar nisso no Brasil também, não foram as respostas que os políticos deram, mas foram as perguntas que conseguiram se fazer ouvir, né? Então, a dominação ou seja, centrar o debate político em coisas que geram medo em determinados grupos, como, por exemplo, essas questões LGBTQIA+, as questões referentes, por exemplo, aqui no Brasil, à vacinação, à ingerência sobre os corpos das pessoas. Isso gerou um medo e capturou esse debate político aqui no Brasil. E o teu argumento com relação aos democratas me parece que é exatamente esse, né? Não souberam fazer essa discussão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui no Brasil,
a gente viu Guilherme Boulos, no esforço que ele fez ali para a campanha de São Paulo, não sair do mesmo patamar de votos que ele tinha tido em 2018. Né? Então, isso foi uma coisa que impressionou todo mundo, porque dessa vez houve mais dinheiro na campanha, havia o controle da esquerda sobre o executivo, e ainda assim o Guilherme Boulos entrou nesse ponto. Quando nós vamos olhar efetivamente nos Estados Unidos, o Donald Trump, até onde eu tinha visto, não tinha feito uma votação muito maior que a votação anterior. Mas a Kamala Harris tinha conseguido deixar, eu acho que 10 ou 15% dos democratas em casa, gente que não foi votar, que podia ter ido votar para ela. Você acha que é mais ou menos isso? Nós estamos perdendo, nós como esquerda estamos perdendo a capacidade de empolgar as pessoas com relação à política, ou seja, de levá-las às urnas, de entenderem que isso pode mudar o mundo. Você acha que antes da gente discutir que política que a gente quer, a gente precisa voltar a entender um pouquinho de democracia, porque se as pessoas não vão votar, e foi uma característica aqui em São Paulo, mais de 30% de abstenção, foi característica em Porto Alegre, a mesma coisa, quer dizer, nós estamos fazendo aquele caminho que a Europa fez até hoje, ou seja, um nível de abstenção alto. Você acha que a gente precisa trabalhar isso, ou os pontos para passar por cima desse problema dos discursos e recapturar o sentido político das coisas são outros? Então, eu não diria exatamente que o Trump não ultrapassou o que ele tinha feito antes, porque quando ele ganhou em 2016, ganhou no colégio eleitoral, mas perdeu o voto popular, né, por várias milhões. Agora parece que tem 4 milhões de votos, né, com uma maioria absoluta. Então, teve uma migração de votos, não uma migração grande de votos, porque a gente está falando em 2 ou 3 pontos percentuais, né, mas teve uma migração de votos no sentido dos republicanos, com certeza. Então, primeiro, acho que temos que levar isso em conta. Também, mas acho que você tem razão que, num certo sentido, especialmente nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, né, e não, bom, teoricamente obrigatório, que nem no Brasil, eu sei que dá para justificar e tal, né, para não ter que comparecer, mas aqui, essa questão de turnout, né? Se você consegue mobilizar o seu eleitorado, como você apontou, é uma questão muito importante. E se a gente olha para o retrovisor, olhando para 2008, 2012, né? Que já é história anciana, né? História antiga, mas Obama venceu justamente porque ele conseguiu mobilizar a base eleitoral dele, né? Não era porque ele conseguiu convencer um monte de republicanos, mas era porque ele mobilizou certas camadas do eleitorado. Uma coisa que parece que a Kamala Harris não conseguiu fazer. E, dessa maneira, achei muito estranho, durante a campanha, tipo, pareceu que a própria Kamala, a campanha dela e o Partido Democrata estão tão empolgados nessa ideia que eles iriam achar o fantasma de um republicano moderado, né, queria votar nela. E, tipo, comparecendo na campanha com Liz Cheney, que é a filha do ex-presidente Dick Cheney, né, que basicamente iniciou a guerra do Iraque, né, e como se fosse uma grande conquista ter o apoio dessa Liz Cheney, né, por exemplo. Enquanto isso, a própria base eleitoral do Partido Democrata não estava nada empolgada com a campanha, especialmente da maneira que estava sendo dirigida, e olhando, por exemplo, na questão de Palestina, né, que a base eleitoral do Partido Democrata, tanto a base de esquerda, mas também tipo eleitores de cor, tipo eleitores latinos e negros também, que muitas vezes tinha um forte posicionamento contra a genocida sendo perpetuada por Israel e o apoio dos Estados Unidos a esse genocídio. E o Partido Democrata nem queria escutar as preocupações, né? Foi justamente por esse motivo que eu não votei na Kamala Harris, né? Porque eu não iria escolher entre o menos mal de 2 genocídios, né? E o Partido Democrata, se pelo menos tivesse reconhecido que essa preocupação era válida, né? Talvez eu poderia ter pensado, mas eles não queriam nem examinar essa questão. Então, a base eleitoral do Partido Democrata, tanto da esquerda como dos grupos identitários, foi se afastando deles, enquanto os democratas foram se aproximando a um eleitor moderado republicano que na verdade, nem existe. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Você tocou na questão Israel-Palestina. Se você tivesse que pegar assim, 4 temas ignorados, 3 temas ignorados pelos democratas, né, que poderiam ter mudado esse processo eleitoral, claro que tudo isso é um exercício de achismo, a gente sabe isso, e eu estou te colocando isso nessa saia justa. A gente quer
historiadores e cientistas, a gente acha isso tão estranho. Eu sempre aprendi a história, a gente não faz a história do ser, mas você é um cara que conhece muito do Brasil e muito dos Estados Unidos, porque, obviamente, norte-americano vive aí e tal. Que temas que seriam sensíveis ou poderiam ser sensíveis para a classe média norte-americana que a Câmara poderia ter tocado e não tocou, né? Que são temas. Você falou agora da questão do genocídio Israel-Palestina. Que outros temas você pode citar assim que foram sonoros vazios nesse momento aí na campanha que poderia ter feito diferença? Então, não foram necessariamente temas que ela não levantou, porque ela levantou tardiamente, né, certos temas, mas foram temas ignorados pelo governo do Biden, né, durante 4 anos, do qual ela fazia parte, né. Então, acho que o exemplo mais gritante seria a questão de imigração, que apareceu como o problema mais preocupante, bom, em segundo lugar, mais preocupante para muitos eleitores, né, depois da questão da economia. E os democratas nunca ofereceram uma visão muito diferente, uma visão bem informada, né, sobre o que eles fariam sobre a situação na fronteira com o México. Agora, porque eu acho que, de uma certa maneira, olha, quando... Eu não sei se vai ser uma opinião popular, né, na esquerda, mas os democratas reagem muitas vezes como se qualquer restrição na imigração fosse racismo, né? Se você não deixa todo mundo entrar sem nenhuma restrição, com anistia para todo mundo, aí você é racista, você está errado, né? Olha, não existe país que não tenha lei de imigração, né? Não, tipo, qualquer um não pode entrar no Brasil e ficar, né? Eu particularmente gostaria de morar no Brasil, dos Estados Unidos, infelizmente. Para mim, o Brasil tem lei de imigração. Eu não posso simplesmente comparecer no Brasil, trabalhar e ficar, né? Porque eu tenho que cumprir as leis que o governo do Brasil tem sobre essa questão. Então, os Estados Unidos ter leis sobre imigração, dizer que essas são as regras para alguém entrar, se alguém não entrar de acordo dessas maneiras, vocês têm que voltar para casa, né? Isso não é necessariamente uma coisa racista dizer isso, né? Mas os democratas não queriam muitas vezes tipo entrar nessa questão e dizer, tá bom, a gente pode limitar a imigração, tipo a gente pode implementar discutir o tema que já existem, né? Então eles meio que pode dizer que não era uma preocupação válida do eleitorado, mas era uma preocupação do eleitorado e os democratas ignoraram essa questão. Não, eu digo, eu não queria te interromper, mas eu digo assim, os democratas podiam pelo menos discutir as questões, discutir os termos, né, de colocação. E tu está dizendo que eles ignoraram isso durante os 4 anos do governo Biden. Então, a questão de geopolítica, a questão de migração, e o que mais tu citarias que eles... Mais uma coisa sobre imigração, para reconhecer o esforço dos democratas nessa questão. Tinha uma proposta de lei nesse ano passado, uma proposta de lei com apoio tanto de republicanos como dos democratas para resolver certos aspectos dessa questão de migração. E foi Trump que foi justamente para os republicanos votarem contra e não deixar o projeto avançar. Por quê? Porque se o problema fosse resolvido, ele não teria mais bandeira de campanha, né? Então, não dá para culpar totalmente os democratas nessa questão, né? Porque eles até fizeram um esforço para resolver e foi Trump que bombardeou esse esforço. E o que tu acha, agora te perguntando aqui, o que essa eleição do Donald Trump ensina para nós aqui no Brasil? Porque, Brian, a gente vai ter agora, em 2026, que já começou, né? Porque nós estamos no finalzinho de 2024, e 2025, basicamente, vai ser um pré-ano eleitoral. Então, nós já estamos em campanha, né? E em 2026, nós devemos ter aí um nome forte da direita, seja o Tarcísio Silva, que vem... Tarcísio Silva não, Tarcísio, que vem se estabelecendo aí como nome governador de São Paulo, ou o próprio Bolsonaro, que anda dizendo por aí que agora o Donald Trump vai revogar o STF brasileiro, que ele vai voltar, enfim, existem sonhos nessa situação, mas eu acho que a direita vem com um nome forte. E nós, nessa semana, fizemos uma série de artigos, foram publicados uma série de artigos aqui no Brasil, todos eles apontando a mesma coisa, que nós não temos candidato e que Luiz Inácio Lula da Silva é a única solução para 2026, né? Então, esse é o cenário que nós temos. O que essa eleição do Trump em cima da Kamala Harris nos ensina aqui no Brasil, Brian? Então, acho que
a advertência, né, que está ao eleitorado brasileiro, acho que tinha muito essa tentação nos Estados Unidos após a eleição de 2020, a vitória de Biden, de olhar para 2016 e a eleição de Trump como se fosse uma aberração, né? Aconteceu uma vez, mas afinal de contas o que o povo americano queria era a normalidade liberal, né? Tipo uma coisa que deixou os democratas se sentindo muito bem no coração, né? Mas eu acho que ficou comprovado dessa vez é que o apoio à extrema-direita nos Estados Unidos, e eu diria que também no Brasil, não era uma coisa ocasional. Não era uma coisa que aconteceu uma vez só. Né? Não foi não sei dizer em português, um acidente, né, que o Bolsonaro ganhou. Mas justamente porque eu acho que qualquer pessoa que conhecia a política brasileira, mesmo durante os governos, o PT sabia que tinha correntes conservadoras extremamente fortes, né, que se opunham tanto da elite, tanto da própria elite, né, que ficou tão indignado sobre a diminuição da desigualdade social, como de movimentos no Brasil como os evangélicos, né, que sempre foram extremamente conservadores e continuaram sendo. Então, simplesmente porque Lula conseguiu ganhar por uma margem extremamente estreita, né, em 2022, não quer dizer que o eleitorado brasileiro, de repente, virou progressista. Né? O eleitorado brasileiro, infelizmente, ao meu ver, continua sendo reacionário e com uma propensidade a votar em pessoas, em políticos de direita com fortes traços autoritários. Né? Porque no Brasil, que vocês têm, né, que até mais forte que a gente, se não em termos da proporção da população, mas sim em influência político-eleitoral, são os próprios evangélicos, né? Que os evangélicos não estão fazendo nada para se moderar no Brasil, parece, só ficando cada vez mais extremistas. Então, eu acho que o Brasil tem que se preocupar bastante com 2026, né? Porque a direita continua forte, seja quem for o candidato, seja Bolsonaro, seja o governo de São Paulo, seja Marçal. O eleitorado brasileiro já comprovou várias vezes, nessas eleições municipais também que vota nesse tipo de candidato, né? Então, eu tenho muito medo que o Brasil passe pela mesma situação em 2026 que a gente acabou de passar nos Estados Unidos, seja com a volta de Bolsonaro, seja com a eleição de outro. Pois é, esse é o medo que está acontecendo aqui direto, né? Está todo mundo muito preocupado com isso. E nós temos a figura do presidente Lula, que embora esteja aí, como se diz em inglês, né, alive and kicking, ele já não é mais um menininho, né? Então nós temos essa discussão aqui. Deixa eu te fazer duas perguntas mais rápidas. A primeira, você acha que aquele erro dos democratas lá atrás de barrarem Bernie Sanders, porque nós sabemos como é que o Sanders foi barrado internamente e naquele momento não foi indicado, né? Você acha que aquele erro lá atrás reverbera agora, ou seja, chega até agora, porque, afinal de contas, Kamala Harris foi uma coisa de improviso ali na frente, né? Os democratas não estavam preparados para isso. E esse não estar preparado, caso o Biden não tivesse condições, como efetivamente não teve, soa muito parecido com o que estão dizendo essa semana aqui no Brasil, que nós não temos outro candidato a não ser Luiz Inácio Lula da Silva. Então, minha pergunta é essa. Bernie Sanders teria condições de mudar isso ou não? Tu segue achando que o eleitorado de direita é sólido dentro dos Estados Unidos, tal qual dentro do Brasil, e nós vamos ter que aprender a aceitar algumas pautas deles para ir adiante? Como é que é a tua posição sobre isso? Bom, em primeiro lugar, sobre o próprio Bernie Sanders, né, ele tem 83 anos, então não vai mais se candidatar a ser presidente. Né? Daqui a 4 anos vai ter 87, né? Não tem jeito. Ele acabou de ser reeleito senador do estado dele, de Vermont, mas para ser presidente, né, não vai dar mais. Então, justamente se vai aparecer um outro candidato que vai conseguir capturar essa mesma camada do eleitorado, né, que o Bernie conseguiu fazer. Vamos ver se alguém vai aparecer, né, nesse sentido. Mas é justamente esse debate que está acontecendo dentro do Partido Democrata e dentro da esquerda, na medida que uma esquerda americana existe, né? Porque tem gente que acha, especialmente dentro do Partido Democrata, dentro da cúpula do partido, né, que o problema foi que a Kamala era demasiadamente à esquerda, né?
e que o povo não queria votar em alguém que fosse de esquerda, porque ela tinha apoiado, enquanto senadora, coisas como a reforma da polícia, né, depois das manifestações de 2020, coisas como uma coisa que ela defendeu muito na campanha era o aborto, por exemplo, né? E tinha gente que pensava que o erro do partido era que eles tinham era que a Kamala tinha ido demasiadamente longe à esquerda e que nesse sentido o partido vai voltar a ganhar eleições na medida que eles consigam ter uma plataforma, ter um posicionamento mais moderado, né? Ao meu ver, isso é um ponto de vista, né? Aí o outro ponto de vista é o ponto de vista de Bernie Sanders, né? Que eu li um pouco, que eu traduzi um trecho da nota que ele emitiu à imprensa. Aí ele disse também, traduzindo agora, e ele terminou perguntando será que os interesses adinheirados e os consultantes bem pagos que controlam o Partido Democrata vão aprender qualquer lição real dessa campanha desastrosa? Serão que vão compreender a dor e a alienação política que dezenas de milhões de americanos estão sentindo? Será que eles têm alguma ideia em como a gente pode enfrentar essa oligarquia cada vez mais poderosa que tem tanto poder econômico e político? Duvido. Pois, olha, Brian, eu não li essa manifestação do Sanders, mas eu acho que mudando uma coisinha aqui ou outra lá, serviria para a gente perguntar para os nossos governantes aqui no Brasil se iam aprender o que aconteceu na eleição de 2024 agora, porque a eleição municipal foi uma chinelada muito grande na esquerda, né? Nós vivemos isso. A segunda pergunta que eu quero te fazer é com relação a essa manifestação aqui da Elisângela, ó. A Elisângela Azevedo, ela vocaliza uma coisa, né, dizendo assim, os Estados Unidos são um ninho nazista. Não acho que seja um ninho nazista, mas já desde a década de 30 e 40, você sabe melhor do que eu, que existem pesquisas para perguntar o quanto a população norte-americana estaria prone to, né, como se diz em inglês, estaria em condições ou quase na situação de ser capturada pelo ideário nazista. No Brasil, nós estamos usando muito a argumentação de que Bolsonaro é, sim, né, um neofascista e que esse movimento cresce aqui no Brasil. O quanto essa explicação também pode ser utilizada para os Estados Unidos? O quanto você acha que ela tem alguma capacidade explicativa do que está acontecendo nos Estados Unidos? E o quanto você acha que o Donald Trump realmente se aproxima desse ideário nazista? Então, por todo o teor da conversa que nós tivemos até agora, Fernando, pode parecer que eu estou falando, né? Olha, tadinho esse eleitor de direita, né, que está sofrendo tanto em termos econômicos, tadinho que eles foram enganados por esse discurso do Trump. Mas eles são basicamente pessoas boas, né, que deixaram se enganar. Bom, pode ser interpretado dessa maneira, mas também tem esse outro lado, né, que o Trump entra com um discurso abertamente racista, abertamente preconceituoso contra o imigrante, abertamente anti-trans, né, e contra pessoas LGBT, e uma grande parcela da população falou, beleza, tudo bem, né, no mínimo, isso é preocupante, né? Para pessoas como minha própria mãe, por exemplo, que eu não entendo como, né? Mas ela conseguiu ignorar tanta coisa que ele dizia. Ele não está falando a sério, ele está falando isso, justificativa para tudo que ele fazia, né? E eu acho que a Elisângela tem razão nesse sentido, que o discurso do Trump não poderia ter conseguido, poderia ter ressoado da maneira que acabou ressoando, se não tivesse perspectivas de extrema-direita, racistas e machistas, né, dentro do eleitorado americano. Que a gente sabe, né, de qualquer país que tolerou o sistema de Jim Crow ao longo de quase 70 anos, né, não é um país tipo muito, digamos, progressista nessas questões, né? Qualquer país que bom, são vários exemplos, né, que eu poderia dar para mostrar. Eu não sei se eu usaria a palavra nazista, né, mas essa propensidade ao fascismo, né, que a gente tem aqui, a Elisângela tem razão nesse sentido. Se bem que eu acho que o Brasil também tem isso, né? É isso que eu ia dizer para ti, né? Parece que eu estou ouvindo a gente falar sobre o Brasil, porque você falou aí no Jim Crow, né, que são esse conjunto de leis de segregação nos Estados Unidos,
que envolviam todo um conceito cultural, toda uma estrutura social em volta, mas nós tivemos aqui no Brasil, até 1888, a escravidão de forma muito clara, e depois que ela terminou, uma segregação racial que segue até os dias de hoje, onde as pessoas acham que, literalmente, o próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro, quando se elegeu, ele teve aquela frase horrorosa de dizer que os negros quilombolas não serviam nem para reprodução, porque haveria um negro ali que estava... Então, ou seja, aqui no Brasil há a figura do bom negro, né? Que é o negro que trabalha, para a direita especialmente, que é o negro que trabalha e não reclama, né, que é capaz de lutar e perceber. Essas coisas tornam os Estados Unidos e o Brasil muito parecidos. Por isso que essa guinada que a gente vê para o trumpismo aí assusta tanto os brasileiros aqui, porque nós vemos muitos pontos de contato nesse processo todo. Né? Então, agora, diferentemente dos Estados Unidos, Brian, nós ainda temos 2 anos para lutar. Né? Vocês agora encaram 4 anos do que eu imagino seja um dos maiores pesadelos aí, porque eu não vejo nenhuma instituição hoje com capacidade de bloquear o Donald Trump na medida em que ele tem o parlamento todo, mais a Suprema Corte, e sabe-se lá. Eu estava ouvindo os governadores da Califórnia, inclusive aí do teu estado e de alguns outros estados, dizendo o seguinte: nós vamos para a justiça, nós vamos para os órgãos de justiça estaduais para tentar conter essa situação. Ou seja, há muito pouco o que se possa fazer hoje contra o Donald Trump. Eu brinquei com os meus alunos aqui em Brasília de que se ele quiser mudar as cores da bandeira norte-americana, é capaz de ele conseguir. Né? Se ele acordar num belo dia e dizer, olha, agora eu não quero mais esse azul, esse vermelho, eu quero um outro, é capaz de ele conseguir. Algo que era impensado, né? 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas nós ainda temos 2 anos aqui no Brasil. 2 anos que a gente pode fazer alguma coisa. Conhecendo o Brasil como você conhece, tendo estudado o Brasil como você estudou, o que você acha que a gente tem que fazer de diferente aqui que o governo Biden e Kamala Harris não conseguiram fazer nos Estados Unidos? O que você acha que o governo Lula precisa para esses próximos 2 anos? Está um pouco complicado, sabe, né? Porque a gente tem essa perspectiva, nós de esquerda nos Estados Unidos, que o erro dos democratas foi que eles não levantaram a bandeira de esquerda, né? Que tinham que ter uma política mais de esquerda, né? Mesmo. Mas, enquanto isso, no Brasil, eu sei que no Brasil ninguém acha o PT tão de esquerda, né? Tipo, hoje em dia. Mas, comparado com o que a gente tem aqui, o PT é extrema esquerda, né? Comparado com a gente. Né? Mesmo assim, mesmo tendo adotado políticas para diminuir a desigualdade no Brasil, o PT continua... Está difícil o PT ganhar outra eleição presidencial no Brasil, muito menos sem Lula, né? Então, essa é a minha preocupação que eu tenho, né? Que mesmo no Brasil, mesmo quando os partidos de esquerda conseguiram ficar com um discurso, pelo menos da minha perspectiva, de esquerda, vai ser muito difícil eles ganharem. Então, eu não sei, tipo, eu fico nessa dúvida também sobre o melhor caminho para o Brasil seguir, né? Será que o melhor caminho é a esquerda virar mais autenticamente esquerda? Ou será que o melhor caminho é a esquerda se moderar e se aliar com os liberais para tentar frear esse avanço fascista, né? Essa é a questão. Eu acho que o Brasil tem o mesmo dilema que nós temos aqui nos Estados Unidos, mas eu não sei qual que seria a resposta certa, né? Porque a gente não sabe aqui o que teria dado certo. O que a gente sabe aqui foi que o Partido Democrata tentar se moderar, tentar ser um partido com Liz Cheney no palco, né? Com Kamala Harris, isso não deu certo, né? Buscar esse eleitor moderado nos Estados Unidos não deu muito certo. Agora, mas a outra questão, a coisa diferente no Brasil também, é como no Brasil o voto é obrigatório, né? A camada de, tipo, não tem... Aqui, mobilizar seus próprios eleitores, né, pode ser um sucesso que vai dar mais certo, que vai dar certo. No Brasil está mais difícil porque o voto já é obrigatório, então o turnout no Brasil já fica um pouco mais alto, né? Então, tudo isso para falar que eu não sei, porque não só porque como americano eu não quero dar lição para o Brasil, para os brasileiros, né? Mas também porque eu realmente não sei qual seria o melhor caminho a seguir. Hoje em dia, né, 4, 5 dias após o desastre da eleição nesse país, eu confesso que está sendo muito difícil encontrar meu otimismo, né? Porque parece que é isso que nosso povo quer mesmo, né? E o problema é que não é só o eleitor Trump que vai sofrer nessa questão. Vai ser as pessoas trans, né? Vai ser qualquer pessoa assim,
qualquer pessoa da classe trabalhadora. E vamos ser honestos, o mundo inteiro, né, em termos ambientais, quando os Estados Unidos sair novamente de qualquer acordo climático, a gente está falando não somente sobre o que pode acontecer nos Estados Unidos, mas como um verdadeiro apocalipse global que pode acontecer se a gente decidir de vez ficar fora de qualquer acordo climático e negar a existência do aquecimento global. Meu camarada, eu devo te dizer que o susto está com todos nós. Aqui no Brasil também estamos bem assustados. Deixa eu te perguntar sobre uma figura que transita entre os dois países nos últimos tempos. Elon Musk. Qual tu acha que vai ser o papel do Elon Musk dentro do governo norte-americano nessa situação? E uma segunda pergunta ele ficou 112 bilhões de dólares mais rico depois que ele ganhou a eleição do Trump. Né? O Trump ganhou e as ações subiram e ele ficou 112. Pelo que eu vi, ele usou 2 bilhões, ou 2 bilhões e alguma coisa, para comprar uma parte da CNN agora. Né? Se não me engano, saiu notícia ontem. Ele estaria começando a entrar nessa situação de forma mais evidente. Você acha que Donald Trump, Suzy Wiles, mais Elon Musk podem formar uma ideia, uma construção um tanto quanto assustadora aí no controle sobre a questão de comunicação, sobre as questões de pensamento nos Estados Unidos? Então, de uma certa maneira, mas temos que lembrar também que Elon Musk, né, não é o único bilionário poderoso que a gente tem, né? E os democratas também têm seus bilionários ao seu lado, né? Então, eu não sei se uma pessoa como Elon Musk pode ter um efeito tão drástico, né? Mesmo com todos os bilhões que ele tem, a gente está falando sobre uma economia de trilhões de dólares, né? Então, é claro que a vitória do Trump é uma grande vitória para Musk, né? Pessoalmente, porque o Trump é alguém que valoriza muito a lealdade, né? E é claro que agora que vai ter certas vantagens, né, para Musk e para as empresas dele. Mas se isso vai significar um papel global mais influente para o próprio Musk, é difícil dizer, né? Eu tenho que admitir que eu não pensei muito nessa questão até agora. Aqui no Brasil, soa, né? Essa semana saiu um artigo dizendo que o PT entendia que as derrotas de 2024 tinham deixado como única alternativa o presidente Lula para a presidência, né? E logo em seguida saiu um outro artigo dizendo que o presidente Lula cogitava a possibilidade, né, de não se reeleger ou não se candidatar em 2026. Né? Perguntando aí para o historiador Brian Pitts, que viveu aqui, que conhece um pouco isso, que conhece essa situação, sem Lula, quem você acha que nesse momento tem alguma condição, ou quais nomes você apostaria com alguma condição de fazer esse enfrentamento à direita? Ou não temos esses nomes e precisaríamos construir alguém do zero? Quem o historiador Brian Pitts, se perguntado, diria, olha, acho que o caminho é esse, as figuras são essas, ou não temos chance sem o presidente Lula em 2026? Eu acho que nós estamos pensando nas mesmas pessoas, né? Será que o Boulos? Será que o Haddad? Será que a Gleisi Hoffmann, né? Acho que o Haddad, né, teria condições, pelo menos, de ter uma candidatura competitiva, né? Mas o Haddad, presidente do Brasil, está difícil a gente imaginar isso, né? O Boulos também, né? Porque não para dizer que não é um político carismático, que não é um político com boas ideias, mas ele já se candidatou várias vezes e não ganhou nada, né? Então, pensar que o Boulos vai conseguir carregar a bandeira do Lula está um pouco complicado, né? Eu vejo que a Denise falou, né? O Flávio Dino, né? Sendo um dos políticos, que eu acho interessante também, né? A gente pensar nessa questão, que ele seria talvez a pessoa com as melhores chances, né? Eu acho que melhor que qualquer pessoa dentro do próprio PT agora, né? Eu acho que se tem solução para a esquerda no Brasil, eu não sei se essa solução vai ser encontrada dentro dos quadros do PT, né? Talvez tenha que ser a hora de outro partido de esquerda no Brasil. Essa tua frase é forte, Brian. É forte porque, assim, a primeira vez que o PT não teve o maior líder de votos, ou a pessoa que maior recebeu votos, foi agora,
na última eleição, quando o Guilherme Boulos foi o mais votado na esquerda. E isso é significativo, porque você sabe que a construção do PT ela anda para e passo, anda junto com a construção da própria esquerda pós-regime militar, né? Então, de repente, você tem uma figura como Boulos que faz essa posição, nem tanto pelo Boulos, mas por ter tirado essa primazia do Partido dos Trabalhadores, é uma coisa extremamente importante nessa situação. Você trouxe para nós, e a gente vai encaminhando, a gente tem ainda 10 minutos, você trouxe para nós uma discussão muito séria, que impacta demais o Brasil, né? O Brasil talvez seja dos países que mais tem sofrido com as alterações climáticas, Brian. Você deve ter, né, visto o que aconteceu em Porto Alegre. Basicamente, eu, como gaúcho e porto-alegrense, vi aquilo lá. Chocou a todos nós o fato do mesmo prefeito que permitiu aquele alagamento ter sido reeleito agora, né? Nós estamos vendo os rios da Amazônia. Brian, se você quiser, depois eu te mando as fotos, porque para usar em aula isso é maravilhoso. Os rios amazônicos completamente sem água. As pessoas de pé no leito dos rios, coisas assim impressionantes. O Brasil está vivendo isso. A simples ideia de você ter um Donald Trump que se retire completamente desses acordos e jogue o mundo nessa situação, ela é assustadora para nós, né? Para nós aqui no Brasil especificamente. A minha pergunta para você esses assuntos ambientais não têm a capacidade ou não terão a capacidade de se tornar uma realidade empírica tão forte que de alguma maneira vença esse discurso de medo que os republicanos fizeram e que certamente vai ser feito no Brasil em 2026? Ou seja, nós que somos historiadores, nós trabalhamos sempre com isso, né? O imagético, ou seja, aquele que está no plano das ideias, e a realidade das pessoas. Essas questões climáticas não são uma possibilidade efetiva da gente romper essa barreira, ou seja, a pessoa não tem mais como dizer que o petróleo não prejudica, que o aquecimento... Se ela estiver embaixo d'água, ou você acha que não, que essa nova máquina de construção de realidades, de controle do discurso, ela tem se mostrado extremamente efetiva e a gente nem nas questões climáticas vai ter condições de romper com isso. O que se pensa a respeito dessa situação para Brasil e Estados Unidos? Eu não sou muito otimista nesse sentido, né? Porque olha quanto já aconteceu, né? Cada vez mais incêndio em qualquer lugar. Aqui, os furacões cada vez mais fortes, né? A gente teve o furacão faz um mês e meio, né? Que destruiu a região inteira de North Carolina, em Asheville, com alagamentos muito parecidos com aqueles de Porto Alegre. Então, acho que ninguém hoje nega que exista mudança climática. O que a direita diz, existe, mas é um ciclo natural, né? As pessoas têm nada a ver com isso. Aí, nesse sentido, qualquer coisa pode acontecer. Aconteceu, né? Ninguém sabe por quê. Talvez, né? Eu acho que a única coisa de conseguir mudar o quadro nesse sentido seria uma coisa realmente de significância global. Digamos, por exemplo, então, aquele glaciar, né, na Antártica que se derreter, né, se cair, vai acabar, tipo, o litoral vai subir por 3 metros em todo lugar do planeta, né, coisa assim. Talvez uma coisa dessas, mas se acontecer um efeito de mudança climática tão apocalíptico como esse, acho que nossas preocupações vão ser muito maiores que qual partido vai ganhar a próxima eleição, né? Então, acho que o tamanho do desastre que teria que acontecer para convencer as pessoas seria um desastre tão grande que iria criar tantos problemas sociais e econômicos pelo mundo que a gente nem mais estaria fazendo essa pergunta. Aqui no Brasil, Brian, essa semana a gente está discutindo um enorme problema. Quer dizer, o ministro da Economia, Fernando Haddad, vem trabalhando já há algum tempo dentro dessa agenda de corte de gastos, ou seja, que o governo federal precisa reduzir os seus gastos, e aí, obviamente, que a gente está falando em programas sociais, porque os outros gastos, praticamente todos, estão circundados por lei, né? Então a gente paga juro, tem lei para isso, orçamento e tudo, então são os gastos sociais, os gastos do governo que estão ali colocados. Para piorar a situação, há um rumor, um zum, que ora é negado,
pelo Ministério, ora não é, de que o ministro estaria disposto a tentar diminuir os mínimos constitucionais. Você sabe também, quanto eu, a Constituição de 88 aqui no Brasil, ela disse que nós precisamos investir todo ano um percentual do aumento das nossas receitas, né, em educação e um percentual em saúde, né? E está aqui agora sendo discutido isso, que talvez no governo do presidente Lula nós teríamos que rediscutir esses patamares, segundo o Ministério da Economia, porque eles estariam inviabilizando o país, né? Minha pergunta para ti, Brian, essa decisão de, vamos dizer assim, assumir uma agenda do mundo liberal, né? Porque essa é uma agenda liberal, escandalosamente, né? Essa decisão, ela tem chance de nos colocar mais próximo ou mais distante do que aconteceu nos Estados Unidos? Ou seja, porque o teu argumento me parece ser esse, né? Os democratas assumiram essa agenda e se distanciaram efetivamente de uma esquerda. Nós não estaríamos fazendo algo semelhante se caminhássemos nessa situação? Porque essa discussão que está rolando aqui, ou o Brasil tem condições de fazer isso e ainda em 2026 ter um respiro, né, para uma eleição. Você vê similaridades nesse caminho que nós estamos trazendo aqui de Lula e Haddad com o que aconteceu com Sanders e Kamala Harris nos Estados Unidos? Com certeza, né? Porque se o governo brasileiro, um governo de esquerda, né, fizer coisas como diminuir, né, a porcentagem a porcentagem de recursos que tem que ser reinvestidos em educação, em saúde e tal, né? Seria muito estranho, né? Muito estranho um governo de esquerda estar fazer essas coisas, né? Para mim, tipo, deixa para o próximo governo. Se o próximo governo for de direita, então deixa para o próximo governo para se preocupar com esse problema, né? Eu acho que porque o que mais que a esquerda tem no Brasil? Se a esquerda não se preocupa com o bem-estar econômico da classe trabalhadora, se está mais preocupado com deixar felizes, né, os donos, o FMI, por exemplo, né? Tipo, não tem mais nada. Tipo, o partido não é mais de esquerda. Então, sim, eu acho que eu não sei eu não sou economista, né? Eu não sei qual que é a solução dos gastos do governo brasileiro. Mas eu acho que a esquerda tem que tomar muito cuidado adotando uma política que diz que os programas sociais, que a saúde, que a educação, são coisas facultativas, são coisas opcionais, né? Que a gente pode... A primeira coisa que a gente pode diminuir, né, seria esses gastos. Acho que a esquerda tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque sem essa consciência social, o que mais que a esquerda tem para oferecer? E para a gente terminar aqui, Brian, deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Como foi essa semana após Donald Trump na eleição para ti? Como foi assim o historiador, o professor, o cara que está envolvido com questões de esquerda há muito tempo, né? E a gente sabe como é que isso funciona. Como é que foi para você essa última semana, essa condição de Donald Trump presidente? Então, olhando nas redes sociais, por exemplo, muitos amigos meus estavam e estão em desespero, né? Tipo, seu mundo acabou. E eu lembro, porque eu reagi assim em 2016, quando o Trump ganhou. Dessa vez, eu particularmente estou de boas, né? E é porque eu acho que, de um lado, porque eu já esperava que isso aconteceria, né? Eu já estava preparado psicologicamente. Em segundo lugar, porque ver os democratas perder, né, ver a sua política de genocídio perder e tal, dá uma certa satisfação também, né? Tipo, eu não gosto de ver Trump ganhar, mas ver os democratas perder não é todo ruim para mim. E em terceiro lugar também, simplesmente porque para entrar um pouco em psicologia, né? Tipo, não adianta a gente ficar se torturando sobre coisas que a gente não pode controlar, né? Eu tenho meu voto, um voto, né? Fora disso,
o que eu posso fazer para mudar o resultado da eleição? Absolutamente nada, né? Então, eu vou ficar aqui chorando, me sentindo ruim por causa de uma coisa que eu não posso mudar, né? Eu vou me preocupar com as coisas que eu posso mudar. Com as coisas que eu não posso mudar, eu não vejo por que ficar chorando. E também a hora é de luta, né? A hora não é de luto. Brian, meu caro, primeiro te agradecer demais a presença, pedir que as pessoas sigam o Brian nas redes sociais. Tens Twitter, tens Facebook, se as pessoas quiserem te achar, eu sei que no site da UCLA tá lá as tuas informações, tá lá teus contatos, inclusive. As redes sociais são do meu uso particular, né? Não... Então, te agradecer demais esse papo, Brian, te agradecer demais a tua sinceridade. Tu é uma pessoa diferenciada, não apenas pelo que fala, mas muitas vezes pelo que se furta de falar por não ter base. E isso é raro nas pessoas, porque o que tem de gente que vai atirando para todos os lados, então é um cara que diz, olha, esse eu não tenho dado, não tenho informação. Te agradecer demais isso e te dizer que, olha, aqui no Brasil nós estamos recebendo os amigos, entendeu? Se a coisa ficar complicada por aí, pega a mochilinha, vem para cá, passa um tempo, a gente recebe, tá tudo ótimo e vamos batalhar porque o mundo não vai esperar que, não vai, como diz um amigo meu, o mundo não vai se arrumar sozinho, nós temos que fazer isso. Muito obrigado, Brian, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora, nesse domingão. Agradecer demais a presença de todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Grande abraço.